vai estudar um pouco sobre frações, tá bom? Primeiro a gente vai ver frações equivalentes. O que vem a ser essas frações equivalentes? São aquelas frações que se equivalem, ou seja, elas representam o mesmo valor do todo. Elas estão escritas com números diferentes, numeradores e denominadores diferentes, porém o seu resultado, a sua parte de um todo é a mesma. Como a gente vai ver aqui em alguns exemplos que eu coloquei. Vamos imaginar aqui que aqui são barras de chocolate. Só que essas barras elas têm o mesmo tamanho. Porém, elas foram divididas em partes diferentes. Vamos ver o seguinte, ó. Essa primeira barra de chocolate, eu dividi ela em duas partes. E eu estou utilizando, ó, vamos supor que eu vou comer uma parte dessa barra. Então, eu vou comer uma parte de um total de duas. Então, aqui ficou a fração que representa a parte que eu estou comendo desse chocolate. Já no segundo exemplo, a mesma barra de chocolate dividida agora em 4 partes iguais. E eu estou comendo aqui, ó, duas partes de um total de 4. E no terceiro exemplo, eu peguei a mesma barra de chocolate e agora estou comendo, ó, utilizando 4 partes dela. Então eu estou utilizando 4 partes de um total de 8. Então, será que essas frações, esses pedaços de chocolate que eu comi, representam a mesma quantia? Perceba que o valor que eu estou usando para representar essa fração, ó, são todas diferentes. Porém, eles representam a mesma parte do todo. Todas elas representam a metade. Quer ver? Aí como é que eu vou saber que essas 3 frações representam o mesmo valor, a mesma parte do todo? A gente tem que aprender a fazer as simplificações, não é isso? A gente vai aprender a simplificar essas frações. A gente vai perceber quanto essas frações vão ser iguais, quando é que ela vai ser equivalente. E a única forma da gente fazer isso é fazendo simplificações. Que a gente vai dar continuidade no vídeo e vamos ver como é que faz essas simplificações. Mas de início, percebo que, ó, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 4. E que é a mesma coisa que 4 sobre 8, 4 oitavos. Essas 3 frações representam a mesma parte de um todo. Elas representam a metade da barra do chocolate. Então, como encontrar frações equivalentes? A gente estava vendo as frações de acordo com o chocolate ali e percebemos que todos eram o mesmo valor, tem a mesma fração, que representava a metade. Mas como é que eu faço para encontrar frações equivalentes? Uma das alternativas é você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou também dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu posso fazer aqui com esses dois exemplos. Eu posso encontrar uma fração equivalente a esse 2 quintos. Se eu multiplicar, ó, vou multiplicar aqui por um número pequeno. Vou multiplicar por 2 e vou multiplicar por 2. Eu vou ter agora 2 vezes 2 no numerador, que vai dar 4. E no denominador, 5 vezes 2, que vai dar 10. Essas duas frações são equivalentes. Elas têm o mesmo valor, a mesma parte de um todo. Tá bom? E esse 3 quartos, como é que eu encontro a fração equivalente? Posso multiplicar também o numerador e o denominador pelo mesmo número qualquer. Fica a seu critério. Vou multiplicar por 3. Lembrando que tem que ser sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aí nós vamos encontrar outra fração equivalente, que é 3 vezes 3, 9. E o denominador 4 vezes 3, 12. Frações são todas equivalentes. Essa fração é equivalente a esta. Vocês percebem que eu estou fazendo aqui uma fração maior que a outra, sempre aumentando. Por isso que eu estou multiplicando. Mas você poderia muito bem ter uma fração maior e tentar reduzir ela. Também vai transformar em uma fração equivalente. Por exemplo, se tivesse 20 sobre 30, eu posso dividir o numerador e o denominador por 10. Se eu dividir por 10, vai ser 20 dividido para 10, vai dar 2. E 30 dividido para 10, vai dar 3. Também eu encontro frações equivalentes. Então, tanto faz você aumentar para uma fração com numerador maior ou menor. Vai depender da situação e do problema que você está para resolver.
E quando a gente faz esse tipo de cálculo, quando a gente quer diminuir ela, fazer uma fração menor, a gente estuda e percebe que o nome é outro. A gente chama de simplificação de frações. Simplificar é tornar ela menor, reduzir o tamanho, tá bom? Mas só que o resultado vai dar também frações equivalentes. E dando continuidade, a gente vai estudar também frações, o que são frações irredutíveis. Irredutível, ela não se reduz mais, ou seja, ela não pode mais ser simplificada. Ela está num valor alto e você vai tentar reduzir ela. Então, se é para reduzir, você vai ter que dividir, não é isso? Então, eu coloquei dois exemplos. A gente vai reduzir ela até não conseguir mais. Lembrando que para reduzir, você tem que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Você tem que ter um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, qual é a estratégia? Primeira coisa, você pode imaginar o menor número possível, que no caso é o 2. Se os dois números for par, você pode dividir por 2. Então, se eu dividir por 2, 18 dividido para 2 vai dar 9. E 30 dividido para 2 vai dar 15. Aí eu percebo o seguinte, eu percebo que deu 9 sobre 15, 9 quinzeavos. E eu ainda consigo dividir mais, eu ainda consigo, ela não está irredutível. Eu ainda posso dividir mais. Só que com o 9 e o 15 não é mais par ímpar, o 2 não vai servir. Então eu vou tentar o 3. Você percebendo que dá pelo 3, você divide por 3. Fazendo a divisão, eu vou ter 9 dividido para 3 vai dar 3. E 15 dividido para 3 vai dar 5. Agora eu percebo que 3 quintos não dá mais para mim dividir. Não dá mais de eu simplificar. É isso? Porque o 3 dividido para 3 vai dar 1 e o 5 não dá por 3. Então, aqui eu cheguei numa fração irredutível. Não consigo mais simplificá-las. E no nosso segundo exemplo, o 45 sobre 75. Como eles são ímpar, ele não dá para dividir por 2. Mas eu percebo, ó, que 5 mais 4 dá 9. 9 dá de dividir para 3. E 5 mais 7 dá 12. Pela regra de divisores, eu percebo que eu posso dividir por 3. Então, se eu dividir por 3, eu vou ter 15 no numerador e 25 no denominador. Aí eu analiso a fração e percebo que ela não está totalmente reduzida. Eu ainda posso simplificar mais. Aí você continua. Dá por 3? Não dá por 3. O 15 dá, mas o 25 não dá. Então eu vou para o próximo número primo, que é o número 5. Eu posso dividir por 5. E aí eu vou ter 3 no numerador e 5 no denominador. Então eu percebo, ó, que deu novamente uma fração irredutível. Aí você pode se perguntar, professor, eu só posso fazer dessa forma? Não. Você pode utilizar uma forma para quem já está mais habituado a fazer essas simplificações. Você pode procurar um número maior possível, não ser o 2 ou 3. Pode ser um número maior que divida o 18 e o 30 ao mesmo tempo. Então, se você já tiver uma certa experiência, você vai perceber que o 18 e o 30 dá de dividir por 6. Quando eu divido 18 para 6, vai dar 3. E quando eu divido 30 para 6, vai dar 5. Então, em uma única vez, você consegue fazer essa simplificação. No mesmo caso, vale para o segundo exemplo. O 45 sobre 75, eu posso dividir uma só vez por 15. Se eu dividir uma só vez por 15, vai dar 3 no numerador e vai dar 5 no denominador. Então, você vai ver qual é a melhor maneira que você consegue fazer essas simplificações. Se quiser ir devagarzinho por 2, por 2, por 2, por 3, você vai chegar no resultado. Mas se quiser ir da forma direta, também vai chegar no resultado. Então, vamos para a nossa seção de exemplos e questões e problemas com essas frações. O primeiro exemplo. Escreva uma fração equivalente para as frações a seguir. Só que agora aqui ele está dizendo que o denominador tem que ser 15. Então já coloquei o esquemazinho, ó. Qual é a fração equivalente a 3 quintos, só que o denominador vai ter que ser 15, nas duas. Então você pode imaginar de uma forma direta. Ó, o 3. Para ser equivalente, está aumentando, eu falei que tinha que multiplicar, não era isso?
Então, o 5 está sendo multiplicado por quanto para dar 15? 3. 5 vezes 3, 15. Então, na parte de cima, no numerador, obrigatoriamente tem que ser multiplicado por 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Encontrei 9 como resultado, 9 quinzeavos. E na outra, do 3 por 15, como está aumentando, eu sei que foi multiplicado. Só que agora o 3 foi multiplicado por 5. Então, obrigatoriamente, o nosso 1 tem que ser multiplicado por 5. 1 vezes 5, 5. Então, das duas formas, eu estou encontrando aqui frações equivalentes. Próximo exemplo. Determine o valor desconhecido nas seguintes igualdades. Agora aqui eu vou ter uma igualdade de fração, né, que a gente estudou uma proporção. E ele quer saber qual é o valor desconhecido. Nesse primeiro caso, eu sei que é o valor de x. Então, qual é o valor de x? Mesma coisa. Do 15 por 30 está aumentando, então foi multiplicado. 15 foi multiplicado por quanto para 30? Tu percebe que foi 2. Então, aqui em cima também tem que ser multiplicado por 2. Então, 10 vezes 2, o nosso x só pode ser 20. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui os numeradores. Então, do 4 por 12 está aumentando, então foi multiplicado. 4 vezes quanto que dá 12? Ah, é 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3. 7 vezes 3, o nosso y vai ser 21. Nesse outro caso, do 120 por 60, eu observo que está diminuindo. Então, ele foi dividido. Dividido por quanto? Por 2. 120 dividido para 2 dá 60. Então, aqui no numerador também tem que ser dividido por 2. 80 dividido para 2. Então, nosso A vai ser 40. E no último exemplo, o numerador, eu percebo que está aumentando. Então, 25 para chegar no 5. Aumentando não, está diminuindo, né? Então, vai ser dividido. 25 dividido por quanto que dá 5? Por 5. 25 dividido para 5 dá 5. Então, no denominador, eu vou ter que dividir por 5 também. 30 dividido para 5. Então, nosso B é igual a 6. Então, dessa forma, você consegue, de uma forma direta, encontrar esses valores desconhecidos. Lembrando que tem aquela outra forma de cruzar meio por extremos e resolver uma equação. Tá bom? E vamos de mais exemplos. Simplifique as frações a seguir até torná-las irredutíveis. Agora, ó, cada uma dessas frações você vai ir reduzindo ela até não conseguir mais. Então, eu vou fazer pelaquela regra passo a passo, né? De pequeno, começando pelo 2 e assim sucessivamente. Se você souber fazer direto, pelo número maior, pode também. Primeiro, 8 e o 24 são pares, então eu posso dividir por 2. Divido por 2. 8 para 2 vai dar 4, 24 para 2 vai dar 12. Os dois são pares, eu posso dividir de novo por 2. 4 para 2 vai dar 2. 12 para 2 vai dar 6. Continua número par, posso dividir por 2. 2 para 2 vai dar 1, 6 para 2 vai dar 3. E aqui, ó, eu não consigo mais simplificar, tá bom? Se você fosse dividir por 8, você faria só uma vez. Letra B. O 20 e o 100 são números pares. Então, eu vou dividir por 2. Numerador vai dar 10 e denominador vai dar 50. Continua só número par, por 2. Numerador vai dar 5, denominador vai dar 25. Agora não são números pares, não pode por 2. O 3 não pode, então aqui só vai dar por 5. Por 5 e por 5. Aqui vai dar 1 e o do denominador vai dar 5. Então a fração irredutível. Se você tivesse dividido por 20, faria só uma vez. 32 sobre 48. São números pares, eu vou dividir por 2. 32 por 2 vai dar 16. 42 por 2 vai dar 24. Continua par. Divido por 2.
16 por 2 dá 8. 24 por 2 dá 12. Continua números pares. Por 2. 8 para 2 vai dar 4. E 12 para 2 vai dar 6. Continua par por 2. Aqui vai dar 4 para 2 dá 2. E 6 para 2 vai dar 3. Então aqui eu percebo que eu não consigo mais simplificar. Então aqui você poderia dividir por quanto? Se você fizesse a divisão por 16. Então às vezes é difícil você encontrar o número que dá de uma vez. Então você pode ir seguindo, ó, passo a passo, número a número os menores possíveis, que você também chega no resultado. Tá bom? Letra D. 7 e 49. O 7 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5. O 7 só dá por 7. E o 49 dá por 7. Então, dividindo por 7, 7 para 7 vai dar 1. 49 por 7 vai dar 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então aqui eu já chego numa fração irredutível. Você não consegue diminuir mais que isso, essas frações. E agora na letra E eu tenho 77 sobre 98. Bom, eu percebo que esse 77 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5. Esse número só vai dar por 7. E às vezes para decorar essa tabela do 7 é meio complicado. Então o que eu consigo fazer? O que eu posso fazer? 77 é a mesma coisa que 70 mais 7. Não é isso? E eu sei que na tabela do 7, o 70 é 7 vezes 10. Então quer dizer que aqui vai ser 10. Para me chegar no 70 eu vou dar 10 vezes. E aqui mais uma vez. Então 77 dividido por 7 vai dar 11. E também eu posso fazer por associação também o 98, se você não souber a conta de divisão. Eu posso separar o 98 como 70, porque o 70 eu já sei que vai ser 10. E vai sobrar 28. O 28 é o 7 4 vezes. Então 10 com 4 vai dar 14. Então essa vai ser a nossa fração irredutível. Lembrando também, se você não achar interessante essa ideia, você pode dividir o 77 por 7 e também dividir o 98 por 7. Também vai dar a mesma coisa. 7 para 7 dá 1, sobra 0. 7 para 7 dá 1, sobra 0. Deu o próprio 11. E aqui o 9 para 7 vai dar 1, vai sobrar 2, baixo 8. 28 para 7 dá 4, que também dá 14. E a nossa última letra F. O 21 também não dá por 2. O 21 dá por 3, mas não dá. O 49 não dá por 3. Então o número que vai dar o mesmo 2, para o mesmo 2 dividir ao mesmo tempo, de novo é o 7. 21 dividido para 7 vai dar 3. E o 49 dividido para 7, como a gente já viu no exemplo anterior, é o próprio 7. E aí chegando a uma fração equivalente. E até que enfim chegando ao nosso último exemplo. Diz o seguinte: abaixo estão as frações que representam o número de acertos de 4 alunos em uma prova composta por 24 questões. Indique quais alunos acertaram a mesma quantidade de questões. Lucas 20 de 24, Vera 7 oitavos, Carlos 12 de 16 e Charles 5 sextos. Olhando assim para essas frações, fica praticamente impossível de eu dizer quem foi que acertou mais, não é isso? Mas eu posso levar a uma ideia de simplificar todas essas frações. Aqui for possível, você simplifica, que pode ser que alguma delas se tornem iguais, se tornem equivalentes, não é isso? Então eu vou fazer desse sentido. Eu vou simplificar cada uma delas e vou ver o que acontece. 20 de 24 eu posso dividir por 2, né? Porque são pares, então vai dar 10, 12. Posso dividir por 2 de novo, que vai dar 5 sextos. Ó, a primeira deu 5 sextos, o Lucas. Aqui já deu 7 oitavos, não tem como dividir. O Carlos eu posso dividir por 2. Vai dar 6 oitavos. Dividindo por 2 de novo, vai dar 3 quartos. Então aqui eu já tenho 3 pessoas já simplificadas. Falta o Charles. O Charles já está simplificado, 5 sextos.
Então eu percebo que as pessoas que tiveram a mesma quantidade de acertos foram o Lucas com 5/6 e o Charles com 5/6. Então é isso. A gente percebe que quem foi que acertou a mesma quantidade. Fazendo aqui com a ideia de simplificações de frações. Tá bom? Então é isso. Até a próxima.